A hora que tiver robôs. Robôs nas empresas, autoatendimento com os robôs, que é para 5 anos, gente. 6 anos a pandemia. Daqui 5 anos teremos robôs que custa, sei lá, R$200.000, diz que um robô, nas lojas, posto de gasolina. Pra onde as pessoas vão? Mas isso Agora é deixa eu Não, verdade. não, mas assim, Mas é assim, essa questão assim de um robô, Sempre um caos. mas você diz assim, o robô substituir a mão de obra humana, mas eu penso que isso não tem um futuro muito próximo, e talvez o Pierre, não sei, posso falar melhor disso, que ele manja mais de As economia. pessoas não estudam pra Mas- ser alguém, querem tigrinho, outras pessoas Mas se vão o fazer. se o cara não trabalha, se a massa não trabalha, não tem dinheiro girando no mercado. Então esses robôs vão trabalhar pra quê? Uhum. Né? Quem assim, que vai gerar riqueza? Porque verdade. eu trabalhei um tempo na Casa Bahia, só concluir isso daqui. Aham. Se não gerar dinheiro, não tem quem E o Samuel Klein, ele escreveu um livro que se chama A Riqueza na Base da Pirâmide. Uhum. Quem mantém a É a pirâmide de pé é o pobre. É. É o pobre, sabe? Sim, é grande eu massa. tenho um amigo que hoje ele é economista e ele falava pra mim assim, aquela crise de 2006, 2007, que sim. quebrou um monte de Sim. banco nos As Estados Unidos, bolsas. quebrou um monte de Eu lembro. bolha. quebrou um monte de montadora e tal. E meu amigo falou pra mim, Estourou a Rodrigo, bolha. você sabe por que a Ford não quebrou? Por que a Fiat não quebrou? A Volkswagen não quebrou? Sabe por quê? Porque essas empresas faz Gol, faz Uno, faz Ford Car, vende pro pobre. Sim. É por isso que eles não quebraram. Agora as marcas de luxo, Sim. Chrysler, Não aguentou. Audi, isso daí foi a bancarrota, porque só vendia para rico. Aí ele falava pra mim, então, essas empresas não quebraram porque vende pro pobre. E a riqueza realmente ela está na base da pirâmide. O pobre vai trabalhar, É verdade. o pobre consome, o pobre quer carro e Exato. é isso. Porque até pra coisa colapsar precisa ter um limite. Porque é o que ele comentou. Se você tiver robô trabalhando, eles vão produzir pra quem? Se Exato, não tem quem compre? não tem quem Se compre porque o pobre não a tá massa não tem produzindo, dinheiro. Sim. Então, tem. É uma roda. Resolve umas coisas. É uma roda. Aqui, ó. Exato. O Exato. dinheiro tem que rodar. Vamos pegar aqui na agência. A gente está agora estudando, inclusive, uma IA para resolver os cortes. E ela faz, realmente fica perfeitinho, tá? Agora, nós estamos estudando qual a melhor. Porque tem tempo, etc, etc. Uhum. Tá, beleza. Aí nós vamos, então, hoje nós temos 2 pessoas que trabalham na agência que fazem cortes, né? Que demora 2 dias para poder fazer um corte de um Já podcast. tá anunciando aí, tem gente que tem que procurar emprego. É isso aí, gente. Você tá entendendo? Mas vamos lá. Mas olha que legal agora. A IA ainda não tem a capacidade, eu acho que não vai ter, de saber qual é o vídeo que eu quero fazer o corte, de Vai ter que ter alguém para Tem que alimentar ter ela. alguém Exatamente. pra O comandar. humano é insubstituível. Alguém pra apertar o botão. Então, Tem que ter assim, alguém pra vai apertar ter o que ter alguém pra ir lá, pegar aquele vídeo, subir pra lá e dar o start pra Entendi. poder ela, sabe? Ou então vai ter que ter alguém lá e pegar aquele link, O colocar que ali ela vai pra dar fazer é aquele start. otimizar um trabalho que vai sobrar mais tempo para o funcionário fazer uma Isso, outra coisa, outra ter função. mais E demanda, eu acho ter que mais... essa é a função Sim, da inteligência inteligência. artificial Exato, mesmo. exato. Rodrigo. Não Essa é a função substituir, de uma automação industrial. E eu quanto acho um que podcast é desse aqui dá em torno de 30 cortes, e um funcionário fica ali 2, 3 dias pra fazer 30 cortes, a IA faz em sei lá, É. Veio pra 10 minutos. somar. 10 minutos, ela faz Sim. tudo isso. Exato. E detalhe, ela só não edita, não. Ela não só corta, não. Ela corta e edita, coloca efeito, coloca legenda. Rará. Só que é o seguinte, é aquilo pra você. Vai ter que ter um humano pra pegar esse vídeo, colocar lá, tal. Depois que ela cortou, tem que ter um humano pra ir lá e separar Ver se tá isso, ok, tratar, se tá ok, assistir, né? subir isso para o Mas canal, o etc. grosso modo é dela. É dela. É. Você não precisa fazer o bolo Exato. inteiro. Então a gente não E precisa outra, demitir tá, todos. Só a metade. Só um. Agilizou, só que esse funcionário vai ter mais tempo para fazer outros cortes ou outras funções. Vai otimizar o tempo. A Vai... empresa pode render mais e essa Uhum, questão. é, né? exatamente. tem É porque é o que o coisas- Ben falou. O empresário precisa pagar essa equipe. É. É, Então, às Exatamente. vezes, uma IA acelera algo que o humano não consegue. não Exato. consegue. É porque demora demais. Você pega aí o Premiere, que é a edição de vídeo, cara, você vai fazer os cortes, faz os cortes. Demora. Se o podcast que tem 2 horas, são 2 horas você assistindo pra você marcar os cortes. Pegar ali os melhores momentos. Isso. Depois que você editou, aliás, fez isso certinho, assistiu, fez todos os cortes, você vai ter que fazer o que agora? Vai ter que renderizar isso. Aí é que é o cacete. Porque Sim. se você não tiver uma máquina violenta, ela fica
2 dias só renderizando. Dependendo da quantidade de vídeo, como se você salvar em alta ou não, ela fica 2 dias só pra renderizar isso aí. Renderizando. Aí salvou, tudo beleza. Aí vai lá, aí você tem que ir lá nomear todas elas. Olha só. Você vê, por exemplo, canais do YouTube hoje, assim, eu sigo alguns, que você assiste uma live de manhã e na hora do almoço já tá os cortes todos lá. já. Sim. O Pablo Marçal. Exato. O Pablo Marçal não. É quente. O O time Pablo- tá ali. O Pablo Marçal tá aqui agora, fazendo a live aqui agora e já tem Ali. corte saindo. Ele tem um Telegram, mais de IA. 10 mil moleques fazendo. IA. Não, mas tem IA. Ele paga. Ele tem IA. Mas Ele você tem vê- os moleques, né? Não, os É, cortes deles modo de são falar, bons, né? moleque, modo de falar, né? É a Mas ele tem gurizada uma IA. nova. Mas É. tem uma IA que tá ali funcionando, tirando na hora. Não, e os cortes dele tem filme no fundo, Isso. tem comparação. É tipo É. uma VSL É. de alta definição. IA. É IA. Não, É. as VSLs ficam incríveis. É IA. Tipo o que você fez nosso, do Sim. meu, falando do digital, aparecendo no digital. Exatamente. Aquilo te paralisa. Aquilo você eu fiz com IA. Aquilo você fica 7 minutos, 7 Exato. segundos olhando, É. que é o interesse. Sim. O nosso interesse é que a retenção, segurar a retenção. De qual você está falando? Do nosso podcast, o primeiro. Ele Aquilo lá- fez um falando tá. digital e vinha pro computador e mostrava o Exato. digital. Aquilo segura a retenção. E pega o Sim, código, no ó. vídeo. Pega o código. Essa IA chama-se Submagic. Cara, é perfeita. Tem que pagar, tá? Tem que pagar. Mas é perfeito. Você pega o link do vídeo, você só joga o link lá, ela faz sozinha Ela aquilo lá. escuta digital, ela põe É, uma você vê. imagem. Sem essa, o que tá acontecendo? Foi 2, 3 dias os meninos assistindo 2 horas de podcast, fazendo corte. Isso canseira. leva 2 dias, mais ou menos. Aí É. depois que eles fizeram aqueles cortes, o básico, que é só o corte, entregar, salvar, eu pego os cortes, eu olho todos, eu assisto umas 3, 4 vezes pra ver Olha o gancho ser humano aí. dele, pra ver qual o ápice ali, pra conseguir. Sim, a frase de efeito. Pra fazer o título. Aí, não basta isso que eu mandei. Vai agora pra YouTube pra outros cortes. Outros Aí cortes. a Kelly, que não tem nada, tipo assim, que não assistiu nada ainda, tem que assistir tudo de novo. Gente, É. isso Pra fazer tá esse sendo daí. legal pra gente explicar o que é um podcast, uma agência peer. Então, pra você estar aqui, a gente entregar pra vocês esses cortes editados que são super virais, é uma trabalheira de 5 pessoas. 5 pessoas editando, assistindo quantas vezes o podcast pra pegar o melhor frase de efeito gancho viral que começa o Reels, né, Gi? Isso. Porque parece que é tudo muito simples quem não está nesse ambiente do digital.